Estamos mais uma vez aqui na Clínica Sempre. Hoje eu converso com a doutora oftalmologista Carolina Vecchia. Doutora, qual a importância de se estar procurando um oftalmologista? Então, a importância da consulta oftalmológica, que deve ser anual, além de ver a questão do grau, né, que as pessoas sempre se importam com isso. Eu tenho que ver meu grau. Isso é uma parte do exame oftalmológico, que é importante, medir a visão e ver o grau que a pessoa precisa usar. Mas não é só isso que é importante numa consulta oftalmológica, e as pessoas às vezes esquecem disso. Então, o que é importante? Tá verificando a pressão intraocular, que é um método do diagnóstico de glaucoma, que é uma doença silenciosa, que vai acometendo o nervo óptico, gerando uma baixa de visão. A visão do fundo de olho, a fundoscopia, que é importante ser realizada anualmente, pois previne problemas da retina. A gente consegue fazer diagnósticos precoces de problemas no fundo de olho, na retina, principalmente paciente diabético, que costuma, pode ter, devido à descompensação do diabetes, problemas no fundo de olho, doenças relacionadas à idade, como a DMRI, causas da baixa visual. E tem algumas doenças que elas são detectadas de forma genética, né? O primeiro exame, o exame do olhinho, a gente detecta quais doenças? Então, o teste do olhinho ele é importante para a gente excluir as causas de leucocoria, que é aquele reflexo brancacento, que as pessoas até chamam a atenção. Tire uma foto do seu filho, se tiver com reflexo branco, fique atento. Por que fique atento? Quando a criança nasce, ela pode nascer com algumas alterações que geram esse reflexo branco. Catarata congênita por doenças como rubéola, tá? A retinopatia da prematuridade, a criança que é prematura, ela pode ter um problema na retina que pode gerar um reflexo mais esbranquiçado e até o câncer ocular, entendeu? Então isso tudo, por isso que é feita essa triagem. O teste do olhinho é uma triagem para problemas mais sérios que, se detectados, são encaminhados ao oftalmologista. Você falou um pouco de glaucoma, que é uma doença muito silenciosa e é uma doença muito séria, né? Ela é detectada através do exame somente? Então, o glaucoma, o diagnóstico do glaucoma se dá por vários fatores, né? A gente afere a pressão ocular, que tem que ser de rotina no exame, e é através disso que a gente acende uma hipótese de que pode ter o glaucoma, quando a pessoa tem uma pressão intraocular aumentada. Além disso, outro sinal de glaucoma é aumento da escavação do nervo óptico, que é visto através do fundo de olho, tá? Quando a gente vê uma escavação do nervo aumentada, também acende uma luzinha de que isso pode ser glaucoma. E aí tem outros exames que a gente complementa, campo visual e outros. Mas o principal é isso, pressão ocular e fundo de olho para análise do nervo óptico. E como você falou, realmente é uma doença silenciosa. Às vezes o paciente só vai diagnosticar o glaucoma quando ele já tem uma perda da visão. Então, que é uma coisa muito lamentável. Por isso a gente fala que o exame oftalmológico tem que ter uma rotina, tem que ser anual, principalmente nas pessoas que têm história na família. Meu pai tem glaucoma, minha avó tem glaucoma. Tem que se atentar a estar sempre fazendo o exame. Por isso, doutora, que é importante a vinda ao médico e sempre ser feito o exame para saber qual é a sua lente, qual é o seu grau. Em relação a lentes de contato, em que momento a gente pode usar a lente? Em que momento a gente pode fazer essa lente de contato? Então, a gente sabe que as lentes de contato são vendidas, assim, comercializadas normalmente, mas que a lente de contato, ela tem que ser adaptada para cada paciente, tá? Então, por isso a importância de estar vindo à consulta, ser prescrito o grau correto, fazer o grau correto que aquele paciente precisa, não um grau pronto que ele foi lá e comprou, o grau específico para aquele paciente. E aí, a partir desse grau, a gente vai observar qual é a lente mais adequada para o paciente, tanto a lente de óculos quanto a lente de contato, se for possível, porque também não é todo paciente que pode usar lente de contato. Então, isso tudo tem que ser visto numa consulta e é importante. Em relação às lentes de contato, às vezes os pacientes não se adaptam a certas lentes porque não foram adequadas para o olho dele. A lente pode estar apertada ou a lente que pode estar folgada, isso tudo incomoda quando pisca ou gera uma irritação ocular.
Às vezes o olho do paciente é um olho mais seco, que não se adapta ao uso da lente. A gente precisa tratar esse ressecamento para antes de usar a lente normalmente, entendeu? E as lentes de contato, elas têm que ter um cuidado maior, né? Tanto para limpar quanto para colocar. Como que é esse cuidado? Então, cada lente de contato, ela tem um tempo de duração. Isso tem que ser respeitado. Existem lentes que duram 1 mês. 1 mês é o seguinte, é o tempo de validade da lente. Usou durante 1 mês, tirando e colocando. Nunca se deve dormir de lente, ficar direto de lente. Usou durante 1 mês, tirando e colocando, tem que ser descartada. Além disso, com o uso das lentes, a gente precisa ter higiene do estojo onde fica a lente, tá limpando aquele estojo a cada 2 dias, trocando o líquido específico para a lente, que a gente sabe que já tem funções antibacterianas, tá? Para estar limpando aquela lente, trocando o líquido todo dia, tá? E sempre fazendo higiene das mãos antes de manusear as lentes de contato. Isso é importante. Outro caso também, outra coisa que é muito importante é o uso dos óculos de sol. Como que a gente escolhe o nosso óculos de sol? Então, o mais importante em relação ao óculos de sol, para que ele realmente proteja os seus olhos, é que ele seja um óculos com proteção UV, proteção contra os raios solares. Porque a gente já sabe que os raios solares, eles precipitam algumas doenças nos olhos. Catarata pode ser antecipada pela exposição aos raios solares. O pterígio, que é aquela carninha que cresce para os olhos, também pode ser precipitada com os raios solares. Doenças na retina também podem ser precipitadas por causa dos raios solares. Então, é importante que se use um óculos de sol que tenha proteção. E esses óculos são os que a gente encontra nas óticas, tá? Então, usar o óculos que não tem proteção, um óculos de loja normal ou um óculos de camelô, pode ser prejudicial porque o olho entende como se ele estivesse sendo protegido, mas ele não está. Então isso causa um dano até maior do que se a pessoa não estivesse usando o óculos. Eu preciso ter muito cuidado na hora de adquirir esses óculos, né, doutora? E outra coisa também muito importante é a questão de se diagnosticar as cataratas. Então, a catarata é uma doença que todo mundo vai chegar uma hora na vida que vai ter. Faz parte do envelhecimento, tá? É uma doença que surge com o envelhecimento. Algumas pessoas podem ter um pouco mais cedo por causas como exposição solar, diabetes, e outras podem ter mais tarde. E o que é a catarata? Ela é a opacificação do cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho. Então, à medida que esse cristalino se opacifica, fica nublado, fica turvo, a correção é a troca do cristalino, dessa lente natural do olho, por uma lente que a gente chama intraocular. É colocada uma lente dentro do olho, entendeu? Para poder resolver o problema da catarata. É aquela operaçãozinha que a gente faz, né? E muita gente tem muito medo. Por que tem medo dessa operação? Às vezes as pessoas têm medo porque, assim, o que dá certo ninguém comenta, né? Mas o que dá errado todo mundo comenta. Então, aquele vizinho que, eu fiz e minha visão não ficou 100%, mas às vezes tinha outros problemas que também não foram tratados, entendeu? A gente vê muita questão de paciente que tem medo pelos multirões que antigamente eram realizados, em que eram feitas várias cirurgias no mesmo dia, e que aí aumentava a chance de infecção. A gente já sabe que hoje em dia tem que ter um pouco cuidado em relação a isso, mas no todo, quando bem indicada, feitos os exames pré-operatórios, feito tudo correto, é uma cirurgia com uma segurança bem alta, individualizando cada caso. Entendi. Agora, para finalizar, doutora, quais são as maiores dicas que a gente pode dar para os nossos telespectadores? A maior dica que a gente pode dar aqui é para que cuidem dos seus olhos. O olho é uma estrutura essencial. A gente sabe que a visão, né, a importância da visão, e o olho ele tem uma certa dificuldade em se regenerar em algumas áreas. Então é importante a prevenção. Na oftalmologia eu falo com os pacientes, a prevenção é tudo. Evite que ocorra para que você não tenha uma baixa visual. Pacientes diabéticos, importantíssimo estarem com uma visita regular ao oftalmologista, porque a gente já sabe que a diabetes é uma das maiores causas de perda visual nos países desenvolvidos, e é uma coisa super evitável. Então, isso tudo é muito importante. Trying to find love, no money.
A gente volta daqui a pouquinho, rapidinho, depois do intervalo.